Quando João está na ilha de Patmos, uma fortaleza, onde eram colocados todos que anunciavam a palavra, aonde tinha aqueles que tão somente eram considerados os perigosos daquela época. Era a fortaleza onde não tinha possibilidade de alguém escapar. E veja, onde tinha os maiores, digamos assim, criminosos da época, aí está lá João. Imagina a situação. E por causa da palavra. Por que João foi considerado tão perigoso? Porque João, ele optou por servir a Deus em espírito e em verdade. Então, João era perigoso. E veja que lá, João adota um nome lá dentro, para poder continuar abrindo as revelações. Oh, que maravilha! Mas veja bem, quando João começa agora a escrever, dentro dessa visão que João teve, que nós já lemos, não vou repetir, nós podemos entender que anteriormente, eu já preguei sobre isso, nós vamos contemplar esse mesmo aspecto de visão. Nós vamos contemplar Daniel falando, né? Quando o arcanjo desce e fala com Daniel, depois Daniel vê um homem vestido de linho, e aí Daniel contempla, louvado seja Deus, as suas vestes, e Daniel contempla. Depois, aí nós vamos não somente contemplar, depois do nascimento de Cristo, no seu posicionamento, no seu ministério terreno, ele pega 3 dos seus discípulos e conduz ao monte para orar, e lá ele se transfigura e vem a sua forma, né, celestial, idêntica à que Daniel viu. E agora, quando depois que ele morre e ressuscita, agora João contempla na sua forma real, Alaia, Sérvia, Coandara, Subidai. E ali João teve a certeza de que aquele diácono Cláudio era realmente o Filho de Deus, aquele quem esteve com ele, andou, Súbria, Libias, no meio deles, Libias, Libicaia. Porque Deus é assim, ele faz, mas ele testifica o que ele faz. Ele assume a terra, arrabando comandar o céu, porque toda obra dele é testificada na terra. Ribiácio, porque já vem determinado do céu, Isaías. Todo o propósito de Deus já vem do céu, determinado para a terra, porque antes dele acontecer na terra, Diácono Rony, é feita uma reunião no reino celestial, para tão somente Davi trazer a consciência do propósito de Deus. É assim. E quando o propósito de Deus é tão somente na terra conhecido, é porque Deus já deu ordem para que seja abre a fonte na terra desenrolado. Vai entender, mulher? É forte. E quando os propósitos de Deus começam a ser divulgados na terra, Diácono Cláudio, aí chama-se profecia. Eita maravilha! Alabácia! Libiquio deleia!
Por isso Deus levantou homens e mulheres para o reino, para o seu serviço, para a sua obra. Mas em virtude da fragilidade humana, aí o Senhor Jesus já estava advertido, dizer: cuidado, abre andar com as palavras, porque tudo que você falar, você vai prestar conta no dia do juízo. Toda palavra frívola que sair, aleluia, da tua boca, meu Deus, você vai prestar conta. Agora tem um detalhe, Ele nos deu a chave. O enviando come a sé. Para nós temos o poder da palavra. Foi isso que o Senhor Jesus deixou claro para mim e para você. O poder da palavra. Mas como é que você vai entender isso? Vai para o início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e como foi que começou? O verbo da mantecanda sendo manifestado, meu Deus, a terra acha, meu pastor Nilson, esta maravilha, e começou a manifestação do poder trino. Em primeiro lugar, isso aqui é uma faculdade, viu? Isso aqui é uma faculdade. O doutor está descendo com força. Está descendo com força. Acha! E começou a acontecer o quê? Lá para a fonte liviana. Começou a acontecer o quê? Me dá lugar, terra, a operação da Trindade. Eu costumo dizer assim, ó: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquela lâmpada que acende e que traz aquela interrogação, que é a formação das ideias, dos pensamentos. O Filho é a verbalização que põe as ideias e os pensamentos para fora. E o Espírito é aquele que materializa as ideias e os... Meu Deus, que maravilha! Terra! Súbria! E o Espírito pairava sobre a face das... Isso vem direto do céu. Aí quando nós vamos analisar, João escreve no que João escreve, ele vinha escrevendo no seu capítulo 1, aleluia, no Evangelho, dizendo: aleluia, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito. Peraí. Aleluia! Tem um bocado de cabeçudo. Não estou me referindo às irmãs, não. Tem um bocado de cabeçudo idealista que diz assim: e aí, Deus tem 3 cabeças? Quem vai explicar a Trindade? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai ficar doido, porque não vai saber nunca. Na carne não funciona, porque a Trindade é assim. O Verbo, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus. Aí tem que conteste, mas nós não estamos nessa parte, não. Aí vamos entender o que João estava trazendo. João estava dizendo: ei, o Verbo, o Verbo se fez. Meu Deus, o Verbo se fez carne. Eu não estou falando nada que não esteja escrito. Se você for ver no capítulo 1, lá o versículo 14 em diante, você vai ver que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai. Evangelista Emiliano é muito. Aleluia! Vamos entender. E quando João escreve, ele está dizendo: ele subicanta lavassa, não veio para suribicanta lavassa, e o próprio Jesus, na sua oração, aleluia, na sua oração, capítulo 17, aleluia, lavassa, a comandar a série, ele expressa: Pai, aquela glória que eu tinha contigo. Ele está dizendo: eu deixei, Senhor, para vir cumprir essa missão, esse propósito, canto para me selar a salvação da nossa criação, da tua criação, porque o que é teu é meu e o que é meu é teu. O Senhor Jesus, ele fala: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, terei-me a comandar a seta, enviarei a promessa do meu Pai, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas tem a Súbia, faz o conhecer.
Mas agora vamos entender. Porque é fácil sujar as vestes. Foi só para nós entendermos a precisão, o poder da palavra. Aleluia. Por isso que eu disse que eu precisaria no mínimo umas 3 horas. Porque é muito forte o que papai, entendeu? Diaboliza a Vilma. Súbia! O que papai está realizando aqui. Entendeu, Esther Ribeiro? É Ribeiro? Não. É Esther Alves, perdão, é elegido, né? Esther Alves, entenderam, Esther Alves? É muito forte. É muito forte. É muito forte. Súbria! Terra! E quando João, ele escreve o que ele recebe, ele vai tão somente relatar a necessidade, meu pastor, de nós estarmos firmados e olhando para. E vamos embora. Na primeira carta, querido, nós vamos analisar o seguinte. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Olha o que é que ele fala. Vocês entenderam que as 7 estrelas está se referindo aos 7 anjos da igreja, que os 7 candeeiros está se referindo às 7 igrejas. Vocês entenderam direitinho? Então, cada igreja no seu conteúdo, para cada povo, que é uma simbologia, trazendo a consciência que há diversidade de ministérios. Diversidade de ministério. Diversidade de ministério. Mas o Espírito, o Senhor é o mesmo. É o mesmo. Não vai adiantar você dizer, porque eu sou pentecostal. Se você é pentecostal e você não é fiel à doutrina a qual foi chamado, você está pior do que aquele que se diz batista, que se diz, porque os que são e são fiéis, eles estão respaldados. Estão respaldados, porque muitos metem o pau nos batistas, mas acontece o seguinte, querido, eles foram chamados para aquela obra, até que o próprio Deus mude, e ninguém pode mudar isso. Que vai olhar para isso, vai olhar isso, vai se acabar, porque estão olhando para o aparente. Deus está no íntimo, no interior. Ele é quem proporciona. Quando há uma obediência, entendeu, Davi? Quando há obediência ao chamado de Deus, não importa onde Deus te coloque, você vai ser servo, você vai ser bênção, você vai ser instrumento, e é Deus que vai trabalhar na sua vida, é Deus que vai fazer você não somente ser exaltado, é Deus que exalta lá, mas e a comandar a série. Você pode dar na igreja batista, na igreja presbiteriana, você pode dar na Massurimicaia, numa decalamacheia, na universal, pode estar lá Massurimicando, e comandar a série, na adventista. Você pode estar lá como que faço em qualquer ministério evangélico, dentro dos propósitos de Deus. Aleluia! Porque o que traz para nós o sentido real, meu Deus, me dá lugar, é a lacantevia. É o quê? Porque o Senhor, ele foi claro quando usou o profeta Samuel para falar com Saul. Ele disse:
Importa obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul pensava que era o sacrifício, as ofertas, oferendas, que seria o principal, que iria agradar o coração de Deus, porque Saul, ele contemplou tão somente a Lavacandarabacaia, o profeta lá e a cega ungiu ele sacrificando, e ele imaginou, não, eu também posso sacrificar, mas Deus não está preso por sacrifício. E Davi disse: Senhor, se sangue de boi e de animais, se os corpos de animais, se fosse suficiente, eu estaria. O que ele estava dizendo? Deus não está preso ao sacrifício físico dele, a comandar a séria, o material, não é porque eu sou exibista, ofertante, aleluia, que eu vou prevalecer e voltar para o céu. Não é porque eu estou todos os dias na igreja que eu vou no céu. Não é a súbia, porque eu estou fazendo a obra. Deixar claro isso, viu? Com isso eu não estou dando margem para ninguém ficar em casa querer congregar em casa. Não estou dando margem para ninguém dizer que vou fazer a obra quando eu quiser, não. É obedecer ao chamado. Está aonde Deus tão somente te colocou, onde Deus quer que você esteja, é estar fazendo a vontade do Senhor, é estar fora do seu eu, súbria do seu prazer, do seu gosto. Me dê lugar. Jesus me pegou. Eu não consigo ficar no contexto natural. Aleluia! Não me dedicasse. Ele cantou, ele anda lá, mas ele quer o que? Obediência. Então, Saul, vendo toda aquela questão, achou que era só sacrificar. Perdeu a posição, perdeu o lugar. Depois de correr, não. Porque Deus levantou o quê? Outro. Porque o pensamento dele era só o que? Sacrificar. Aí Deus levanta um adorador. Olha o manto aí. Deus levanta um adorador. Meu Deus, que maravilha. Eu me dissolvo, alabaçúria, aleluia, na presença do Rei. Mas vamos lá. Canta alabaçúria, alabaça. Quando, meu Deus, se o Senhor permitir, eu vou terminar. Quando João recebe as informações e começa a passar para as igrejas, então cada uma delas tinha uma situação. Cada uma. A primeira ele diz: eu sei que você não pode sofrer o mal. Eu sei disso. Está cansado de ver aqueles que dizem ser e não são. Imagine aí. E aí começa, falando de uma forma bem clara. E ainda diz: conheço as suas obras. Apocalipse capítulo 2, da igreja de Éfeso. Conheço as suas obras. Veja que mistério. Está vendo aí? Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Olha aí, os que se declaram, e não são, e os achastes mentirosos,
E tens perseverança, e portanto, e suportardes provas por causa do meu nome, e não te deixaste, olha aí, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro. Meu Deus. Aí vem, deixa eu só concluir aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, e pratica as primeiras. E se não, venho a ti, e te moverei, ou removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Eita Deus. O que quer dizer isso? Quantas pessoas vai bem, vai caminhando bem, mas encontra na frente um perturbador de Israel? Encontra um perturbador de Israel. E aí? Quando encontra o perturbador de Israel, meu diabo, aí começa agora a se deixar levar pelas perturbações dos perturbadores, aleluia, e se deixa ferir por causa das calúnias, por causa das investidas, por causa das perturbações terra, começa a se deixar machucar por causa das perseguições, porque todo perturbador é perseguidor. Tu viu Acabe? Acabe era perturbador e perseguidor. Saul se tornou perturbador e perseguidor. Aí você pode perguntar, mas peraí, eles eram no reino vivo de Deus. Porém, eles saíram do caminho e passaram a andar por si próprio. E se você ficar olhando para quem saiu do caminho, então, assume a por si, você vai fazer o quê? Deixar de não vou fazer mais não vou, porque fulano está assim, está assado, faz e acontece. Fulano faz e acontece e tá. Então eu não vou fazer mais. Você não vai fazer não? Você vai prestar conta a quem? A fulano, a Beltrano, a Ciclano? Ou você vai prestar conta ao dono da obra? A quem você vai prestar conta? Quando você se arremete a isso aí, você está fazendo o quê? Está purificando suas vestes? Não. Você não está purificando as suas vestes. Porque as vestes, para ser purificada, querido, nós temos que centrar a nossa visão em quem? Em Cristo. E aqui papai estava falando com o anjo da igreja. Lavácia, comandar a sé. Rebelebe a façuribianda. Mas não quer dizer que somente o anjo da igreja, alabacaia, esmoreçada da raça. Não quer dizer que somente o anjo da igreja sofre, alabacomandar a subida, alabaçuribicaia, porque todos que estão na mesma visão sente. E aí eu quero dizer para você que está fazendo a obra, eu não sei quem passou no seu caminho, ou quem está atrás de você, eu não sei quem está sendo uma pedra
ou quem sabe um perseguidor na Lácia, ou uma perseguidora na Rabacandarabacaya. Mas eu quero te dizer hoje, com muita clareza, cuida de ti na presença do Rei, e cuida das coisas do Rei que está na tua presença. Quantos no mundo atual deixaram, aleluia, de estar fazendo a vontade do Senhor, porque sofreram perseguições, retaliações, porque estava sobre a serra, foi caluniada, porque foi humilhada e deixou terra. A vontade, a obra, o propósito, até mesmo muitos abandonaram a fé. Aspidei. E agora, eu não posso trazer muitos outros exemplos porque não vai dar. Mas se você analisar, você vai ver. A cada igreja tinha uma situação. E o Senhor diz o quê? Ei, que eu dei ouvido? Nossa, eu não sei qual foi a sua. Vocês estão enquadrados nisso. Ou de outro.